Freitas. Ideias feitas com o Alberto Gonçalves. Hoje uma crónica a propósito de Marta Temido, ex-ministra da Saúde, cabeça de lista às eleições europeias, por parte do Partido Socialista. Não está a ter um dia propriamente fácil, Alberto. Olá. Não, olá Vanessa, e não é a única ex-ministra do PS que não está a ter um dia fácil. Há um ex-ministro que já foi condenado a 10 anos de pena efetiva, não é? O Dr. Manuel Pinho, e temos o secretário de Estado da própria doutora Temido, é o Dr. Lacerda Salles, constituído arguido no caso das gêmeas, que o caso do Dr. Pinho é outra história, ligado ao Espírito Santo e à EDP, etc. No caso das gêmeas, a doutora Temido comentou isto hoje com muita rapidez, muita prontidão. Ela disse que as pessoas sabem que a intervenção do Ministro da Saúde, ou da Ministra, relativamente à autorização de medicamentos não existe. Quer dizer, as pessoas sabem, exceto pelos vistos, algumas pessoas que trabalham no Ministério Público e na Judiciária, que acharam que pelo menos o Ministério da Saúde estava envolvido, ou há hipótese do Ministério da Saúde estar envolvido nesta história das gêmeas, que não vale a pena agora descrever, acho que as pessoas sabem do que é que se está a falar. Agora, também me parece um bocado estranho que tudo isto ao nível do Ministério da Saúde se passasse apenas pelo Secretário de Estado e não chegasse de todo, ou pelo menos ao conhecimento da senhora ex-ministra. Mas, de qualquer maneira, foi isso que ela procurou fazer, foi despachar o assunto varrer o assunto para debaixo do tapete, ou para debaixo do Dr. Lacerda Salles, que me parece uma pessoa, até não só pelos padrões socialistas, mas pelos padrões humanos em geral, parece uma pessoa educada e uma pessoa que provavelmente não... Se a ministra estiver envolvida de alguma maneira, ele provavelmente não será o primeiro a denunciá-la. Acho que será discreto a esse ponto. E ela, confiando nisso, já queimou, portanto, o secretário de Estado, ou ex-secretário de Estado, dizendo até que já nem costuma falar com ele, que apenas lhe ligou aqui há uns tempos porque ele fez anos e viu-lhe os parabéns e tal. Portanto, não tem qualquer relação, nem conhece o senhor e, se for preciso, até qualquer dia até nega que tenha sido secretário de Estado dela enquanto ela era ministra. Portanto, isto é o caráter da doutora Marta Temido, que já se revelou em muitas situações e que se revelou mais uma vez e de forma mais estrondosa até na entrevista de ontem ao José Rodrigues dos Santos. O José Rodrigues dos Santos fez uma coisa estranha pelo menos no entender dos socialistas em Portugal, foi jornalista, fez uma entrevista, fez perguntas que não são difíceis, quer dizer, não são propriamente difíceis, são perguntas que podem ser incómodas, mas pelo menos não estendeu um tapete ao senhor, no caso à senhora ex-governante socialista e candidata atual ao Parlamento Europeu, para que ela desfilasse em todo o seu esplendor. Não, fez algumas questões que nem sequer eram assim a coisa mais complicada do mundo, mas confrontou-a com a dependência portuguesa dos fundos europeus, com o facto de Portugal estar a ser ultrapassado, ter vindo a ser ultrapassado por sucessivos países do leste europeu, especialmente durante estes anos de governos socialistas, que são quase os últimos 25 anos, com poucas exceções. E a senhora andou literalmente aos papéis, andou ali à procura de uns papéis que não encontrou, que provavam pelos vistos o contrário, ou seja, que desmentiam o que o José Rodrigues dos Santos dizia e, em boa parte, a realidade, porque grosso modo o que ele dizia está correto, e a senhora andou ali meia perdida e terminou a entrevista de uma forma que, se não é inédita em Portugal, não anda lá perto, que quando ele disse muito obrigado pela sua presença, ela disse, eu não posso dizer o mesmo. Quer dizer, ela assim não ia agradecer a ela mesma pela sua presença ali, que ficaria estranho. A frase dela não faz sentido, mas percebeu-se o que ela queria dizer. Ela estaria à espera que ele dissesse, foi um prazer tê-la aqui, e para ela não foi de certeza prazer nenhum estar ali numa entrevista de facto, uma entrevista verdadeira, a ser confrontada por um jornalista de facto, com questões de facto. A doutora Marta Temido, além da vasta impreparação de que dispõe, e que foi notória enquanto foi ministra, além das convicções ideológicas que provavelmente também ajudam a moldar essa impreparação, para além disso tudo, podia ser uma figura simpática, podia ser boa pessoa, podia ser uma pessoa bem intencionada, podia ser uma pessoa com princípios, mas não, nem princípios, nem meios, nem grandes fins. A doutora Marta Temido mostra um caráter absolutamente
incompatível com umas certas regras da vida democrática, especialmente do ponto de vista da vida democrática quando se é um político. Ela não tem que, ela e muitas pessoas, infelizmente, a nossa política, e muitas delas normalmente estão ligadas ao PS, até porque o PS tem ocupado o poder. Isto não é uma questão, acho que não vem da ética republicana e socialista e laica, vem também da ocupação quase perpétua do poder, esta arrogância, esta prepotência, de que a doutora Marta Temido me parece um dos expoentes máximos. O facto de terem escolhido para cabeça de lista às eleições europeias é para mim um mistério, depois de todo o cadastro da senhora enquanto Ministra da Saúde, depois de tudo o que ela mostrou não saber fazer ou saber fazer mal, ainda por cima tem este feitiozinho, e este feitiozinho mostra que não há uma pessoa que lide muito bem com estas coisas da liberdade, da democracia, de um regime aberto, em que os governantes, e os ex-governantes, e os políticos em geral, devem ser escrutinados. Ela lida, à semelhança de muitos outros políticos, mas talvez até de forma mais desastrada do que a maioria dos políticos, lida muito mal com qualquer possibilidade de escrutínio. E depois vieram aqueles serventes todos do Partido Socialista para as redes sociais, atacar o José Rodrigues dos Santos, já é uma espécie de ritual, com o José Rodrigues dos Santos e com outros jornalistas que fazem o seu papel devidamente. É o seu ritual defender que aquilo não é uma entrevista, que é um ataque, é uma guerra, é um combate a uma pobre vítima em defesa. Não, aquilo foi de facto uma entrevista, e do ponto de, sei lá, se virmos o que acontece no Reino Unido, nos Estados Unidos, presumo que noutros países europeus que eu não sigo tanto, como na Alemanha ou na França, presumo que aquilo seja uma entrevista a um político banalíssima. Em Portugal, aquilo, quando há uma entrevista a sério a um político, e sobretudo se esse político é socialista, isso é absolutamente intolerável e inadmissível, e a doutora Marta Temido mostrou bem o seu descontentamento por não ter sido tratada com a reverência que ela acha que merece. A doutora Temido é uma pessoa de nível muito baixo para o Alberto Gonçalves, título do Ideias Feitas de hoje. Muito baixo, está entre parênteses, eu posso notar. Está entre parênteses. É uma pessoa de nível. Quem não ouviu desde o início pode ouvir no site do Observador e nas plataformas de podcast. Até amanhã, Alberto. Até amanhã, Vanessa. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã. E em dia de descida das taxas de juro, determinada essa descida pelo Banco Central Europeu, Vítor Constâncio vai direto ao assunto.